A paz do Senhor Jesus. Esse é o canal Mensageiro Distante e eu sou o seu mensageiro distante pela misericórdia e graça de Deus. E estamos aqui mais uma vez para meditarmos naquilo que Deus revela por meio da sua palavra ao nosso coração. Mas antes disso, compartilhe esse vídeo com aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Não deixe de se inscrever no canal e, sem perder tempo, vamos para a palavra de Deus. Glória a Deus. Está com a sua Bíblia aí? Eu estou com a minha aqui. Então, abra comigo 1 João capítulo 1, versículo 9. Está escrito assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Mas se dissermos que não temos pecados, fazemos de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Hoje eu quero meditar com você sobre o seguinte tema: o poder da confissão. E eu peço a Deus que essa palavra venha falar ao seu coração e no final trazer uma mudança significativa em sua vida. O poder da confissão. Para que possamos meditar sobre esse tema e possamos extrair lições importantes e reflexões que venhamos aplicar em nossa vida, nós precisamos começar fazendo a seguinte pergunta: mas o que é confessar? Bem, basicamente confessar é entrar em sincero acordo com Deus. Quando nós analisamos o comportamento humano, é possível perceber que o ato da confissão é algo que está presente em todos os níveis de relacionamentos, seja entre os casais, entre pais e filhos, ou até mesmo nas questões de aspecto religioso e espiritual. Normalmente, o ato de confessar envolve muitas questões sérias e em todas essas relações. E em se tratando da confissão de fé em Deus, ela é um fator decisivo no que diz respeito à salvação da alma do homem. E para entrar a fundo nesse texto, ou nesse tema, nós precisamos começar entendendo sobre confissão e pecado. Quanto à confissão e pecado, nós podemos entender que a relação entre os dois é a seguinte: segundo consta na Bíblia Sagrada, o ato da confissão é o segundo passo para sermos perdoados por Deus, depois de crer nele. Por exemplo, no Salmo número 32, versículo 5, diz assim: confessei a ti os meus pecados, e a minha maldade eu não encobri. E eu disse a mim mesmo: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste as maldades das minhas ações. E ainda o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores missionários dentro e fora da Palestina, quando escreveu à igreja que ficava em Roma, ele disse: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Em Romanos capítulo 10, versículo 9. Logo, eu posso afirmar com segurança, baseada nesses versos citados, que confessar a Deus também pode ser entendido ou resumido da seguinte forma: confessar a Deus é o verdadeiro início de uma vida de fé em Deus, ou o verdadeiro início de uma vida de fé no que Deus me deu. Aí alguém pode perguntar: e o que foi que Deus me deu? Ou o que foi que Deus fez por mim? Eu lhe respondo: Deus lhe deu uma oportunidade de salvação. O segundo ponto a ser entendido aqui diz respeito aos eventos que definem uma verdadeira confissão de fé. Nesses eventos que definem uma verdadeira confissão de fé em Deus e que levam a uma verdadeira salvação, nós encontramos 4 ações importantes que podem ser destacadas e que eu tentarei apresentar cada uma delas a vocês. Bem, os eventos que definem uma verdadeira confissão de fé em Deus e que levam a uma verdadeira salvação
nós podemos citar 4 ações. A primeira delas é a tomada de consciência. A segunda, a aceitação das responsabilidades. E a terceira, o ajuste de direção ou propósito. E a quarta, humilhação e entrega do eu a Deus. Então, essas são as 4 ações. Mas, para que possamos entender melhor a importância do ato da confissão para a salvação, é preciso tomar como exemplo a história bíblica contada por Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versos 11 a 32. Nessa história bem conhecida por muitos cristãos e que leva o título de O Filho Pródigo, Jesus conta-nos a trajetória de um homem que não compreendia o quão desastroso é seguir um caminho de egoísmo e indiferença ao amor de Deus e que aprende isso da pior forma possível. Bem, segundo o texto bíblico no Evangelho de Lucas, essa história se inicia no seio familiar de uma família de posses, com seus empregados, suas terras e seus animais. Algo que era comum nos tempos bíblicos, em que muitas famílias viviam do cultivo da terra e da criação de animais. Era uma família linda, eu acredito, e feliz também, podemos assim imaginar, com base nos elementos que vão aparecendo no texto. Havia um pai amoroso, possivelmente uma mãe amorosa também. E embora essa mãe não apareça no texto, e Jesus tinha motivo para não citá-la, motivo esse que só entendemos quando analisamos o propósito dessa história contada por Jesus. Mas, enfim, era uma família linda, eu acredito, e que possuía 2 filhos com um futuro garantido. Só que quando lemos o verso 2, Jesus ele nos diz aqui que aquela família aparentemente segura é abalada por algo inesperado. E iniciando sua história a partir desse ponto, Cristo nos apresenta o ator principal da sua narrativa, que é justamente um dos filhos daquele fazendeiro. Lucas registra que aquele rapaz, sendo o filho mais novo do seu pai e de sua mãe, se apresenta diante de seu pai e atrevidamente lhe diz: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Foi isso que ele disse. O texto bíblico em seguida não nos mostra que aquele pai hesitou em aceitar a ousada petição de seu filho, mas podemos supor que ele o fez de forma desgostosa. Porque segundo a cultura dessa época, era comum que a divisão da propriedade entre os herdeiros de um homem poderoso fosse feita somente após a sua morte. Segundo a lei do testamento, 1/3 da herança iria para o filho mais moço, enquanto 2/3 iriam para o filho mais velho. O fato é que a exigência do filho mais novo de pedir a herança ao pai, estando este ainda vivo, era de uma arrogância muito grande e de uma falta de respeito para com a autoridade de seu pai. Mas então, após receber o que exigiu, ou seja, a parte da herança que lhe cabia de seu pai, aquele jovem, segundo o texto bíblico, partiu para um país distante. E estando ali distante de casa, ele começou a usar toda a sua riqueza, toda a sua herança, numa vida devassa e imprudente. Algo bem comum para aqueles que escolhem viver suas vidas pelo hedonismo, algo também presente em nosso tempo.
E como os dias se passam rápido, mesmo para aqueles que têm muito para gastar, logo a fortuna daquele jovem se esvaiu rapidamente em seu caminho de aventura e imprudência. O texto não nos diz quem o abandonou primeiro, se foram seus amigos interesseiros ou se foram seus falsos amores, assim que seu dinheiro acabou. Mas a verdade é que ele gastou tudo o que tinha, levado consigo da casa de seu pai. E para piorar a situação, ou o quadro de sua vida, o versículo 14 desse texto de Lucas capítulo 15 diz que uma grande calamidade veio sobre aquelas terras onde aquele homem estava, e era o cavaleiro da fome. É claro que o texto não diz exatamente assim, mas eu gosto de traduzir esse trecho numa simbologia apocalíptica, ou seja, o cavaleiro da fome. A verdade é que veio essa grande fome sobre aquelas terras longínquas onde aquele homem estava. E como aquele jovem não havia poupado nenhum de seus recursos, logo começou a sofrer grandemente. O evangelista Lucas então nos diz que aquele homem que antes sentia-se dono de seu próprio destino, agora procurava socorro entre as pessoas daquela mesma terra. E eu acredito, embora o texto não fale isso, que as primeiras pessoas a quem ele foi em busca de amparo foram as mesmas que antes fizeram parte de suas festas e que agora possivelmente lhe viravam as costas. No entanto, a história nos diz que ele encontra alguém que lhe estende a mão e o envia como empregado para as suas terras, como um pastor não de ovelhas, mas de porcos. Sim, um cuidador de porcos. Para alguém que não sabe o que essa situação significa para um judeu, você precisa entender que na cultura judaica o porco era considerado um animal imundo e não se deveria ter contato com ele, muito menos consumir a sua carne. Mas agora, aquele jovem que antes tinha tudo, desce a um nível de miséria e vergonha perante as pessoas que antes o conheceram em suas festas. E como se não bastasse essa situação, com o aumento da fome naquela terra e de sua grande necessidade ali, aquele homem ele desce ao nível subhumano mais baixo ainda, que ele jamais imaginou. Cristo nos diz nesse texto que agora, no verso 16, aquele jovem desejava comer a comida dos porcos que ele cuidava, mas nem isso lhe davam. Isso mesmo. Essa era a sua tamanha humilhação. Só que algo surpreendente acontece nos versos seguintes dessa história. Jesus nos surpreende aqui. Ao contar essa história, ou seja, está escrito que aquele jovem, ele reflete sobre a sua situação e se lembra da casa de seu pai e de como junto de seu pai ele tinha fartura de alimento. E então, agora, desprovido de todo o seu orgulho e autossuficiência, aquele homem decide voltar à casa de seu pai e humilhar-se perante ele, reconhecendo a sua insensatez e a sua loucura. Tomando o caminho de volta, que eu chamo de o caminho do arrependimento,
Aquele jovem, ele viaja de retorno para a sua terra natal, para a casa de seu pai. E diz o texto bíblico que, estando ele ainda longe, ou seja, ainda distante da fazenda, seu pai o vê. E Jesus, nesse ponto, ele agora, de forma única, usa palavras muito comoventes, que fala do amor daquele pai, quando diz que no coração daquele pai, seu coração se moveu. Jesus diz que o seu íntimo coração moveu-se de compaixão por aquele filho que estava arrependido de seus pecados. E tamanho foi este estremecimento interior daquele pai, que ele não espera que seu filho se aproxime o suficiente da entrada da fazenda, mas adiantando-se, diz o texto bíblico, ele corre ao encontro de seu filho e lança-se ao seu pescoço e beija-o no rosto com um amor inigualável. Em seguida, sem questionar o seu filho ou atribuir-lhe culpa alguma, e sem mesmo ouvir por completo o que aquele filho tinha a dizer, pois o texto é claro em mostrar que aquele jovem nem mesmo terminou de falar a seu pai toda a fala que antes ele havia ensaiado, quando seu pai se apressa a restaurar-lhe a sua dignidade e a sua posição de filho. Dignidade e posição de filho. Cristo, em seguida, nos mostra que a restauração daquele homem, antes perdido em suas loucuras, ela vem acompanhada de presentes importantes dados por aquele pai amoroso. E o primeiro daqueles presentes foi novas vestimentas. Em seguida, seu pai lhe dá um anel da casa paterna, que segundo a cultura tinha um brasão gravado nele. Em seguida, ele dá àquele jovem maltrapilho novos calçados. E depois ele dá a ele um bezerro cevado junto a uma festa que celebrava o seu retorno com vida. Graças a Deus, não é mesmo? Que bom que, apesar dos seus erros, aquele jovem pôde ter um final feliz quando reconheceu que havia ido na direção errada e voltou a tempo de poder recomeçar uma nova história. Mas, apesar desse momento feliz na história contada por Jesus, sabemos que nem todos ficaram felizes naquela fazenda com o retorno daquele homem para casa. Ou seja, os versículos seguintes desse texto deixam isso bem claro para quem conhece a história do filho pródigo. No entanto, o ponto em questão aqui, e eu quero destacar desde o início, é a mensagem sobre a confissão. Que exatamente entendermos as 4 ações que constroem todo o processo de uma verdadeira confissão de fé em Jesus Cristo. Então, se olharmos para essa história, é possível perceber esses pontos, como citamos no início, que deixam bem claro o que é uma verdadeira confissão de fé. Como citamos anteriormente, há 4 ações que definem ou que constroem o processo de confissão de fé verdadeira em Deus. E o primeiro deles é a tomada de consciência. E está presente no versículo 17 dessa história, quando diz que aquele jovem, caindo em si,
disse consigo. Ou seja, foi necessário que ele se encontrasse no chiqueiro de porcos para que ele recobrasse o seu perfeito juízo e caísse em si, reconhecendo a loucura que fez. Ao recobrar o seu juízo, aquele homem precisou entender 3 coisas. E a primeira delas foi quem era o seu pai. Ele teve que se perguntar sobre isso. Ele teve que analisar isso. Quando ele diz assim: quantos trabalhadores têm fartura de pão na casa do meu pai e eu aqui padecendo necessidade? Aqui ele entende quem era o seu pai. Ora, seu pai era aquele que tinha pão, era aquele que tinha mantimento, era aquele que poderia salvá-lo daquela situação. Então, a primeira coisa que ele faz é entender quem era o seu pai, ao tomar consciência da sua situação. Um certo pregador, certa vez, disse que a salvação, ela começa com a seguinte pergunta para mim mesmo, ou seja, quem é Jesus ou quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta que todos nós devemos fazer no processo de confissão, de fé e aceitação da mesma. Aquele jovem caiu em si, tomou consciência da situação em que estava, mas também entendeu quem era o seu pai. Seu pai era aquele que tinha pão, que tinha mantimento. E era ele que poderia tirá-lo daquela situação. A segunda coisa que aquele jovem precisou entender foi quem ele era para seu pai. Se antes ele entendeu quem era seu pai, agora ele tinha que entender, ou ele entendeu, quem ele era para seu pai. Então, se analisarmos, podemos fazer a seguinte pergunta: quem você é para Deus? E quem Deus é para você? Isso faz parte da tomada de consciência que aquele jovem teve que fazer. Ele teve que cair em si, ele teve que se questionar quem era o seu pai e quem ele era para seu pai. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é que você que está ouvindo essa mensagem precisa se perguntar, precisa cair em si, ver a situação em que você está e se perguntar quem é Deus para você e quem você é para Deus. Aqui está o ponto. A terceira pergunta, ou o terceiro questionamento que aquele jovem, aquele homem precisou fazer foi o que ele havia feito para estar naquela situação. Ou seja, o que ele havia feito de errado. Então acompanhe comigo. Ele caiu em si, ele tomou consciência de que estava num chiqueiro de porcos, que havia deixado a casa de seu pai, que rebeldemente havia pedido uma herança que já era dele, mas não era o tempo de receber. Ele teve que se perguntar sobre seu pai. Quantos trabalhadores têm fartura de pão na casa do meu pai? Ou seja, meu pai é um provedor, meu pai é o meu salvador, meu pai é aquele que pode me tirar dessa situação. A segunda coisa, acompanhando o raciocínio, é quem eu sou para meu pai, ou seja, eu sou o seu filho amado, eu sou algo importante para meu pai, eu sou o seu herdeiro. E a terceira coisa, o que eu fiz para estar aqui? O que eu fiz para estar nessa situação? Quem era ele? Quem ele era para seu pai? E o que ele fez para estar naquela situação? O
que você tem feito para estar nessa situação? Já se perguntou por que você está nesse chiqueiro de porcos? Por que você desceu a esse nível sub-humano? Pergunte-se, caia em si nesse dia e você estará começando a entender o que Deus quer de você. Pergunte-se, faça esse questionamento, caia em si, reconheça. Talvez Deus esteja dizendo para você agora que está ouvindo essa mensagem, caia em si e não cometa esse adultério. Caia em si e não cometa esse roubo. Caia em si e peça perdão à sua esposa. Caia em si e peça perdão ao seu esposo. Caia em si e reconheça que você precisa orar mais. Caia em si e reconheça que você precisa buscar mais a Deus pela sua palavra. Caindo em si, tomada de consciência. A segunda coisa que aquele homem teve que fazer foi aceitar as suas culpas. Aceitação das suas responsabilidades. Está no versículo 18 e 19. Ele disse, vou me levantar, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, eu pequei. Pai, eu errei. Ou seja, ele teve que aceitar que errou. Ou seja, aqui na aceitação das responsabilidades, que é a segunda ação que constrói uma verdadeira confissão de fé em Jesus, que é o segundo ponto, que é a segunda característica, ele teve que fazer duas coisas. Primeiro, ele teve que assumir os seus erros. Depois, ele teve que assumir a consequência dos seus erros. Ele aceitou as suas responsabilidades. E ele ali diz, eu vou me levantar e vou ter com meu pai. E vou dizer, pai, eu pequei contra ti. Eu falhei. Eu pisei na bola. Eu escorreguei. Eu dei de cara no muro. E ele então planeja o que ele vai dizer a seu pai. Ele diz, eu vou levantar e vou lá. E vou voltar. E vou dizer, pai, eu pequei contra o céu diante de ti. E não sou digno de ser chamado de teu filho. Aí eu faço a seguinte aplicação. Será que não está na hora de aceitar que você errou? Será que não está na hora de reconhecer as consequências dos seus erros? Aceitar a responsabilidade deles? Ou você vai esperar para se encontrar no chiqueiro para que você recobre o seu perfeito juízo? É uma pergunta que eu te faço. E a terceira ação que nós devemos destacar e que já foi listada no início dessa mensagem e que caracteriza uma verdadeira confissão de fé em Deus é o ajuste de direção e propósito. Observe que após aquele homem tomar consciência e reconhecer o seu fracasso, esse homem agora muda de direção e postura. O versículo 20 diz que ele se levantou e voltou para seu pai. No ajuste de direção e propósito, nesse ponto, nós podemos entender que ele ajustou sua direção quando voltou para casa. Se antes sua direção era afastar-se da casa de seu pai, agora ele faz um ajuste e ele agora volta para seu pai. A segunda coisa nesse ponto sobre ajuste de direção e propósito é a postura que aquele homem teve que tomar.
Ou seja, ele teve que se levantar. Ele mesmo disse: levantarei e irei ter com meu pai. Ele muda de direção quando ele volta para casa, mas ele muda de postura quando ele se levanta. Ou seja, antes ele estava longe de quem realmente o amava, com a cara na lama, junto aos porcos, com as suas vestes sujas por aquele ambiente servil. Mas agora ele assume uma nova postura, ele se levanta. E é incrível quando Jesus usa essa palavra aqui na sua história. Quando Jesus usa esse verbo, levantar. Porque nesse verbo, dentro desse contexto, há um grande ensinamento, que se traduz na seguinte frase: o homem somente está de pé quando ele retorna para Deus. Ou seja, o homem somente fica de pé, somente se levanta, somente está em pé perante os olhos de Deus quando ele se volta para este mesmo Deus. Além disso, não importa qual seja a sua posição social, para Deus, este homem que não se volta para Ele é um ser caído. Não importa quantos carros você tenha na garagem, não importa quanto você tenha armazenado no banco, em bens, em dinheiro, não importa o tamanho da sua fazenda, não importa quantas propriedades você tenha em seu nome, não importa seu status, não importa sua beleza, não importa. Se o homem não se volta para Deus, ele, perante os olhos de Deus, não está de pé. É um ser caído. Então aquele jovem, aquele homem, ele ajusta sua direção e ele volta para casa. Ele toma uma postura nova, ele se levanta e vai até Deus. O quarto ponto que confirma o que é uma verdadeira confissão de fé em Deus, que caracteriza esta verdadeira ação, é a humilhação e a entrega. Está no versículo 21, quando ele se humilha perante o seu pai. Aqui é o momento da entrega do eu à vontade do outro. É quando o homem ele baixa a sua guarda e se submete ao seu Criador. Porque, usando uma simbologia interessante, enquanto o homem não se volta para Deus, ele é como um boxeador, que está constantemente com a sua guarda levantada e pronto para revidar a qualquer coisa que Deus lhe dizer. Nesse exato momento, enquanto eu falo, há pessoas com a guarda levantada, ofendidas por aquilo que estou falando. Mas Deus está dizendo a você que Ele te ama e que Ele separou um dia no seu calendário para falar isso a você, que é hoje, enquanto você ouve essa mensagem. Então, na humilhação e na entrega, que é o último ponto, após a tomada de consciência, após a aceitação da responsabilidade, após ajustar a direção e o propósito, é baixar a guarda e se submeter ao seu Criador. É entregar a sua vontade à vontade de Deus, o seu eu à vontade de Deus.
representado aqui pela figura desse pai, desse fazendeiro. Então, como está registrado pelo evangelista Lucas, e como vocês já ouviram, aquele homem volta para a sua terra natal e para junto de sua família. E como vimos, seu pai se apressa a recebê-lo com amor. E aí nós vemos este homem arrependido completar todo o processo da confissão. Quando ele diz: Pai, eu pequei contra o céu diante de ti, e já não mereço ser chamado de seu filho. Versículo 21. Ou seja, aqui ele se humilha ao declarar duas coisas: Pai, eu pequei, eu falhei, eu pisei na bola, eu dei de cara no muro, para ser sincero. E depois ele diz: eu não mereço ser seu filho. Mas o pai ali não o rejeita ao ouvir suas palavras. Pelo contrário, ele o abraça e o recebe em seu seio de amor. Porque é isso que Deus tem para você, um seio de amor. Mas então, analise comigo o que eu digo. Quantas pessoas estão deixando de ser filhos de Deus porque não reconhecem que pecaram contra Deus? Quantas pessoas acreditam que servir a Deus se trata de mera religiosidade? Mas hoje é dia de salvação, porque Deus, como Pai amoroso, Ele te ama e está interessado em sua história. Está esperando você tomar consciência. Ele está esperando você assumir os seus erros. Ele está esperando você mudar de direção, indo até Ele. E por fim, entregar a sua vontade, a vontade dEle, que é perfeita. Bem, eu já estou finalizando essa mensagem, mas eu não poderia deixar de perguntar duas coisas. A primeira é: você conseguiu se identificar com este personagem dessa história? Algum momento? Há algum momento específico nesse relato de Jesus, nessa história de Jesus, que coincide com a sua história? Você se vê um pouco parecido com o filho pródigo? Há algo nesse rapaz, nesse homem, nesse jovem, nesse personagem que se parece com você? Se você respondeu que sim, então eu gostaria que você orasse juntamente comigo, onde você estivesse. E nesse momento, Deus estará tocando na sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Se você realmente quer confessar a Jesus Cristo, ore juntamente comigo e repita o que eu vou dizer. Senhor Jesus, obrigado por morrer na cruz pela humanidade. Obrigado por pagar o preço dos meus pecados. E eu preciso te dizer, Senhor, eu pequei contra ti e não sou digno de ser um dos teus filhos. Mas perdoa, eu te peço, as minhas transgressões. Escreve o meu nome no teu livro e me dá, ó Deus, a oportunidade de viver exatamente como tu queres, ao teu lado, no teu reino. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Eu te adoro e eu te agradeço. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Eu estou feliz por você ter ficado até aqui ouvindo essa mensagem. Inclusive, assim que essa mensagem terminar, compartilhe ela com mais pessoas, para que elas também possam ser abençoadas, como também você foi abençoado.
E para finalizar, vamos refletir sobre os presentes daquele pai para o seu filho que retornou com vida. Quando aquele filho se arrepende e volta para a casa de seu pai, como nós lemos no texto bíblico, seu pai lhe dá alguns presentes, algumas bênçãos. Interessante entendermos aqui que cada uma dessas bênçãos tem um significado espiritual. Tem um significado profundo para aquele que se volta para Deus. Então, a primeira coisa que aquele homem, ao retornar para casa, recebe são novas vestes. Sim, ele é coberto com novas vestes. As roupas sujas são retiradas. Ele possivelmente tomou um banho e foi posto sobre si novas vestes. Essas novas vestes têm o sentido espiritual aqui de ser justificado por Deus, ser coberto pela sua justiça. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, fala sobre a justiça dos santos, e ela é simbolizada nesses versículos de Apocalipse capítulo 19 como vestes de linho celestiais. Isso mesmo. As vestes são a justiça dos santos dadas por Deus. Ou seja, porque o homem por si só não pode justificar-se diante de Deus. Ele necessita da justificação de Cristo sobre si. Então, as vestes representam e sinalizam que aquele moço ele foi perdoado, foi justificado por seu pai. Ele recebeu novas vestes. Então, todo aquele que retorna para Deus, ele é justificado. Ele é coberto por vestes novas. Sai as vestes do pecado e entram as vestes da justiça de Cristo na cruz do Calvário. O segundo presente que aquele filho recebe do seu pai, que também tem significado espiritual, é um anel da casa paterna. E que tem a simbologia de uma aliança restaurada com Deus. Sim, ao receber aquele anel, aquele jovem teve a sua comunhão com o Pai restaurada, a sua aliança restaurada. E, novamente, mostrar que estava digno diante de seu Pai. Ainda, falando sobre esse anel pode ser entendido também como uma restauração de sua posição como filho e herdeiro legítimo de seu pai. O que era uma honra muito grande para aquele homem que antes havia deserdado de sua casa. Ou seja, é algo surpreendente mais ainda quando analisamos o fato de que, em sentido espiritual, um simples ser humano pode ser chamado de filho de Deus. E o terceiro presente para o filho pródigo foram novos calçados, o que era um sinal de ser privilegiado, visto que quem era escravo não usava calçados, somente quem tinha uma dignidade. O sentido espiritual é o fato de que quando um homem é escravo do pecado, ele não está calçado por Deus, não tem amparo de Deus. Mas quando ele é filho, ele é calçado, ele é amparado por Deus. Ele está com seus pés protegidos. Mas quem sabe alguém, ao sentir essa mensagem, pode pensar que o maior privilégio é ter fama mundial, ou ser reconhecido por milhares de pessoas em sua rede social. E quem sabe alguém ainda pode pensar que o maior privilégio é ter uma boa aparência
ou muitos bens materiais. Mas também ainda alguém pode pensar, talvez, que ter nascido no mundo privilegiado dos países desenvolvidos e numa região rica é o maior de todos os privilégios que alguém pode ter. No entanto, eu preciso dizer a você que o maior privilégio que um ser humano pode ter diante de Deus é estar com seu nome registrado no livro de Deus. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, está escrito: e todo aquele que não foi achado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Esse versículo ele mostra que haverá um julgamento final. Sim, haverá um julgamento. E claramente nos revela que a única forma de escapar deste julgamento é estar com seu nome registrado no livro de Deus, no livro da vida, que é o livro dos salvos em Cristo Jesus, o Filho de Deus. O quarto e último privilégio daquele filho pródigo foi receber um bezerro cevado, que veio acompanhado por uma grande festa. Este bezerro cevado lhe foi dado como um sustento para o seu corpo já debilitado pela fome. Ora, ele passou muita fome. Também era uma forma de fortalecimento devido à sua longa viagem de volta para casa. Mas também tem aqui uma simbologia do Antigo Testamento que simbolicamente o bezerro sacrificado representa a oferta de sacrifício pacífico. A oferta de sacrifício pacífico, que era uma das ofertas dadas no antigo tabernáculo móvel, construído no deserto, a orientação de Moisés, era uma oferta que era dada como forma de gratidão a Deus pela vida de alguém que havia recebido um livramento ou uma bênção. Era essa a oferta pacífica. Além do fato de que a festa dada àquele homem alegrava o seu coração já muito abatido pelo sofrimento. Bem, mas o que tudo isso quer dizer? Ora, quer dizer que antes um homem distante de Deus e que pode padecer miseravelmente entre os porcos, em contrapartida, quando ele se arrepende, ele é sustentado pela palavra de Deus e é celebrado pelos céus. O bezerro cevado é um símbolo aqui da palavra de Deus também. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. E quanto à festa, esta representava a alegria dos céus também, pelaquela alma que havia retornado. Em Lucas capítulo 15, versículo 7, este mesmo capítulo onde está essa história, diz que há no céu alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu espero que Deus tenha falado com você. Espero que ao ouvir essa mensagem você tome a decisão certa e nunca se esqueça, Deus te ama e está interessado em sua vida. Eu me chamo J.S. Mendes, seu mensageiro distante. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e, se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.